me avisem. Então, como eu disse, vou falar um pouco da classe Equinoideia. Essa aula eu dividi em 4 partes, 3 que nós veremos hoje. Então, nós vamos falar um pouco sobre as características gerais do grupo, a morfologia e a biologia. E na aula prática, a gente vai ver um pouco os animais mesmo, a gente pode até de repente fazer um teste para ver melhor as pedicelárias, para olhar no microscópio, né, que vocês ficarem interessados, a gente pode fazer isso também na aula prática. Então, quem são os equinoideia? Os equinoideia tem esse nome, é uma junção ali de termos. O equinos, que é uma palavra em grego, significa ouriço, então forma de ouriço, inclusive dá nome também ao equinodermata. Então, por mais que, assim, para mim, a primeira vez que eu soube, para mim foi uma surpresa, de que as bolachas da praia, elas são também ouriços, né? Então, quando a gente fala de ouriços do mar, geralmente, os estudantes têm em mente os ouriços globulares, assim, com forma de globo, né? Que são os mais lembrados. Mas existem também os ouriços, que nós chamamos de irregulares ou achatados, que são as bolachas do mar. E também existem os ouriços cordiformes, que nós falamos que lembram aí um formato de coração. Inclusive, aqui dá para a gente ver bem esse formato assim, de coração, dependendo da posição que está essa carapaça, ela lembra um coração. E aqui foi feito até vários, né, um esquema ali de várias carapaças montando um coração maior, mas cada carapaça ela teria um formato semelhante a coração. Esses animais, nós temos cerca de 1.000 espécies viventes, mas, segundo o WORMS, que é o que a gente utiliza, todos vocês conhecem, né? O WORMS, especialmente para a equinoideia, ele relata ali que deve ter 10 vezes mais de espécies fósseis do que de espécies viventes. Né? Porque é um grupo que tem fácil fossilização, então tem um registro fóssil muito estudado, como a Luciana comentou ontem também, junto com os Crinoideia. Então é um grupo que tem sido muito estudado nessa parte fóssil também, tem relatado muitos resultados interessantes, né, para essa área. E são encontrados em substratos consolidados, como por exemplo esse ouriço aqui, em rochas. Então, a gente consegue encontrar esses pontos pretos, assim, quando a gente está fazendo alguma caminhada num costão rochoso. Ou ainda as bolachas da praia que podem ficar enterradas, a maioria delas em substratos não consolidados, como, por exemplo, areia e lama. E como elas ficam enterradas, é difícil da gente perceber, né? Mas se a gente prestar um pouco de atenção, a gente pode ver algumas características que podem nos indicar que elas estão ali, como, por exemplo, esses orifícios aqui, que são os orifícios onde estariam as lúnulas desse animal, que são essas aberturas aqui. Então, a gente consegue entender um pouco onde ela está. Recentemente, eu fui para o litoral aqui do norte de São Paulo, em São Sebastião, e ali na praia, assim, eu já pisei, assim, e eu senti que tinha uma bolacha, e eu fui tirar, e ela consegui ver, assim, bem os pezinhos ambulacrais, estavam se mexendo um pouquinho, dava para ver os espinhos bem pequenininhos. E aí, isso foi super comum, tinham várias bolachas, né? Às vezes a gente fala de bancos de bolachas, porque às vezes você encontra uma, você encontra várias ali. Algumas que já tinham morrido, outras que ainda estavam vivas, tem que prestar bastante atenção para ver esses espinhos bem pequenos, mas eles se mexem. Então, a gente pode encontrar nesses dois tipos de substratos. São animais, assim, que para mim chama bastante atenção, se a gente pensar nos ouriços regulares, que são esses com a carapaça mais globosa, que tem bastante espinhos, mas que mesmo assim eles são muito predados, né? E para mim chama bastante atenção isso. E quem são os predadores desses ouriços? Podem ser moluscos, como nós estamos vendo aqui na imagem, é um gastrópode, lá da Austrália, e predando um ouriço. Podem ser crustáceos, podem ser peixes, aves, né? Essas aves que ficam no litoral também podem predar os ouriços, estrelas do mar também. Então, isso chama bastante atenção, mesmo com todos esses espinhos. Acho que talvez valha a pena, porque dentro, né, de uma vez que você abre a carapaça, acho que dentro é bem chamativo, né? Bem nutritivo para esses animais. E uma questão também interessante que eu encontrei é que
existem grupos de pesquisa estudando esse tipo de predação nas carapaças fósseis, né? Então, achei esse trabalho bem interessante, porque apesar de a gente olhar aqui as carapaças, a gente para pensar assim, parece até de ouriços viventes, de tão perfeitas até, claro que a gente está vendo aqui alguns orifícios, porque nós vamos falar sobre predação e parasitismo, mas mesmo assim você percebe de uma forma geral, que você consegue visualizar que aquilo era um ouriço, né, do mar. Então, eu achei isso bem interessante. E a partir de como essa carapaça está danificada, você consegue hipotetizar quem era, se possível, predador, ou quem era um possível parasita também dessas espécies. Essa prancha, ela é de equinoides e lírios, então aqui de 1 até 7 são equinoides, e 8 e 9 são os lírios do mar. Então, eu vou falar desse de 1 a 7. Então, o de 1, segundo os autores desse artigo, possivelmente foram parasitas, mas eles não conseguem indicar quais são esses tipos de parasita no artigo, mas eles conseguem perceber que ela está deformada, né? Ela não tem uma estrutura tão perfeita. Eu vou mostrar mais adiante para vocês como que é uma bolacha da praia, essa questão aqui dos petalóides, mas aqui a gente percebe que ela tem mesmo umas deformações. No 2 e no 3, possivelmente foi predada por peixes, porque tem boa parte aqui dessa carapaça da bolacha faltando, né? Então, possivelmente os peixes ficam ali bicando essa parte aqui da bolacha, da carapaça, e se alimentam de boa parte dela aqui, e ficou só um pedaço. O 4, 5 e 6, a gente consegue ver alguns buracos aqui, os orifícios aqui e aqui, e que os autores discutem que possivelmente eram gastrópodes, que ficam nessas carapaças aqui. E o 7, apesar de parecer perfeita essa carapaça, a gente percebe que tem um pedaço dela faltando aqui, onde eu estou mostrando, e que possivelmente também foi um animal predado por ou crustáceo, um crustáceo maior, né? Ou um vertebrado também, algum tipo de peixe. Então, existe essas linhas de pesquisa voltadas para entender um pouco sobre predação e sobre das espécies fósseis também, assim como das espécies viventes. E falando sobre isso, já puxando um link sobre essa questão de serem animais que podem ser predados, também, como um todo, os equinodermata, eles têm a capacidade de regeneração, e tem vários estudos falando como, pesquisando também e descrevendo como que é essa regeneração nos ouriços do mar. Então, esses espinhos, se o ouriço conseguir escapar, por exemplo, daquele gastrópode que eu mostrei, esses espinhos, se caso ele tiver perdido, ele consegue regenerar esses espinhos, né? Então, aqui tem um esquema mostrando isso, de um trabalho que foi feito em laboratório. Então, os autores costumam retirar uma parte da placa, aqui, ou uma placa, onde estava um espinho, que é esse círculo aqui pontilhado, e acompanhar isso depois por meio de técnicas histológicas, de verificar o que acontece primeiro, quanto tempo demora, né? Então, foi feito esse trabalho com vários ouriços, e em diferentes momentos foi feita essa técnica de histologia para verificar o que tinha acontecido. Então, por exemplo, aqui em E já é uma seção vertical da placa da testa que foi retirada aqui, ou da carapaça, mostrando então um espinho que está em regeneração. Aqui no asterisco, ele está mostrando os feixes de colágeno que começam a ser formados, e aqui as fibras musculares, que precisam também ser regeneradas para sustentar esse espinho. Então, ele começa a fazer todo esse trabalho aí de regeneração. Então, por isso, ele é capaz de fazer isso também, tá? Então, é seguida da cicatrização, isso acredito, pelo que eu li, de equinoideia e ofiuroideia também, quando eu estudei essa parte, acontecia isso, né? Ele cicatriza primeiro e depois começa a regenerar, uma cicatrização para evitar infecções, e depois, ele começa a regenerar. Então, ele resolve uma coisa e depois a outra, né? Então, que é bem interessante também nos ouriços. Com relação à classificação, a gente tem comumente usado uma classificação mais didática, em termos de olhar para o animal, a morfologia externa, e classificar em 3 grupos. Então,
como nós chamamos de ouriços regulares, que tem essa carapaça mais globosa, com espinhos geralmente mais longos, do que os ouriços irregulares, que são as bolachas da praia, que tem essa carapaça mais achatada e espinhos menores. E, de certa maneira, eu vou falar um pouco mais à frente também, a questão da simetria bilateral, né? E aqui os cordiformes, são os ouriços coração, que seria num grupo à parte. Mas essa é uma classificação mais didática, que a gente costuma falar sobre isso com os alunos, especialmente de graduação. Mas se nós formos falar sobre uma classificação filogenética, o grupo aqui, não existe um grupo só de cordiformes, né, natural, então a gente tem 2 grupos, principalmente os grupos dos regulares, mas não é um grupo informal, que a gente utiliza mais na parte didática, porque até o momento ele não é suportado por análises moleculares e nem por análises morfológicas. Então, é um grupo natural, não é monofilético. Enquanto que o grupo dos ouriços irregulares, como das bolachas da praia, e junto tem os ouriços também coração, já é considerado um grupo monofilético. Geralmente são habitantes de fundo de areia e lama, e como eu disse a vocês anteriormente, eles adquiriram a simetria bilateral secundária sobreposta à simetria radial. Então, nessa foto, a gente consegue perceber, por exemplo, aqui que está a parte dorsal, né, do animal, a parte aboral, então contrária à boca, e voltada para o substrato tem a parte da boca. Do mesmo lado, a gente tem, que é a parte oral, a gente tem também o ânus do animal. E ele fica na parte aqui posterior, vamos dizer assim. Então, aqui tem a boca e a parte mais posterior, por isso que ele fala da extremidade posterior, que fica o ânus mais próximo aqui da lúnula, né? Então, o animal, ele tem esse deslocamento no sentido antero-posterior, né? Que vem a boca primeiro e depois o ânus. Então, isso é uma das características desse grupo irregular, né? Ou irregulária, que é chamado. Diferentemente dos ouriços regulares, que não tem isso, né? Inclusive, a boca ela fica voltada para o substrato e o ânus fica voltado para a parte aboral, contrária à boca, né? Diferente aqui desses animais. Aqui eu coloquei só alguns exemplos de algumas ordens de ouriços irregulares, que até o momento é uma ordem mais embasada, filogeneticamente falando, com dados morfológicos e moleculares. Então, aqui como a foto que eu mostrei de uma bolacha da praia, aqui é um ouriço coração, e aqui é uma uma ordem de holasteroida, que são animais menos conhecidos e que provavelmente viveram em mar profundo, e as ocorrências são do Cretáceo Superior, de cerca de 70 milhões de anos. Mas essa classe, essa ordem, é de animais assim que tem a carapaça bem fossilizada, e por isso que ele aparece bastante nas filogenias do grupo morfológicas, né? Filogenias com dados morfológicos. Com relação à hipótese que a gente está trabalhando agora, os Equinoidea, eles estão posicionados aqui como o grupo irmão dos Holoturoidea, né? Então, nós já vimos os Crinoidea, Ophiuroidea e Asteroidea, que estão aqui, e agora a gente está vendo os Equinoidea estão posicionados aqui como o grupo irmão de Holoturoidea. Com relação à morfologia do grupo e também do sistema vascular aquífero, é um animal que tem madreporito presente, então diferente dos Crinoidea que nós vimos, que não tem madreporito, uma placa específica para a entrada de água do mar. Os Equinoidea possuem essa placa, que é o madreporito, que está aqui. Isso aqui, só para vocês entenderem, o que a gente está vendo aqui é a parte de cima do animal, tá? Então, ele está assim, aqui embaixo é a boca, e a parte de cima que a gente está vendo é essa parte dessas placas, que ficam aqui em volta do periprócto, que é também uma outra placa, onde está posicionado o ânus do animal, né? Então, o que a gente consegue ver aqui, né, falando sobre o sistema vascular aquífero? Que esse sistema todo dessas placas que estão aqui em volta desse periprócto é o que a gente chama de sistema apical. Então, estou chamando a atenção para essa terminologia, porque a gente vai ver isso várias vezes ao longo da aula e também na aula prática. Inclusive, é algo importante para a taxonomia do grupo, para a separação ali de famílias e gêneros. Então,
Esse sistema apical ele é formado aqui, já em detalhe, por 10 placas, tá? 5 dessas placas, elas são, e tem posicionadas o gonóporo, que é por onde saem os gametas. Então, por exemplo, a gente tem aqui, que está nesse círculo preenchido aqui, todo preto. Então, a gente pode contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Uma dessas placas é maior e tem mais perfurações aqui, e é o do madreporito, que inclusive está mostrando aqui nesse esquema. E as outras placas, que estão mais para cá, posicionadas aqui, a 1, 2, 3, 4 e 5 aqui, são placas que nós chamamos de placas oculares, que inclusive antes elas eram vistas, acreditava-se que elas tinham alguma relação com olhos, como se fossem olhos dos ouriços, mas não tem essa função, não foi confirmada, tá? Mas eles têm essas placas aqui oculares e as genitais, que a gente pode chamar. E aqui no meio, como eu disse, o ânus. Esses animais, então, eles têm o madreporito, para onde entra essa água do mar, e ela vai circular, depois eu vou mostrar na anatomia melhor, mas ela vai circular pelo anel circular, como a gente já viu nos outros grupos, e depois até para os canais radiais aqui. O canal radial ele é chamado de região ambulacral, onde tem esses pés ambulacrais, esses círculos aqui. E esses aqui são círculos que mostram tubérculos onde os espinhos estavam posicionados. E esses outros aqui são dos pés. Então, a região ambulacral é onde tem os pés, e o que nós chamamos de região interambulacral é a região entre duas regiões ambulacrais, ou dois ambúlacros, né? No caso dos ouriços, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, regiões ambulacrais, e 5 regiões interambulacrais, tá? Aqui eu acho importante a gente puxar um pouco também a questão da TEA, da teoria extraaxial, que a Luciana comentou nas 2 aulas já, porque para a gente entender um pouco da morfologia do ouriço, é importante a gente comparar com a morfologia da estrela, acho que a gente consegue realmente entender melhor, né? E como ela mesma falou ontem, entender melhor essas comparações do grupo, quando conseguir traçar homologias entre os grupos. Então, aqui eu peço também um pouco, assim como ela pediu um pouco da imaginação, assim, de vocês tentarem imaginar do que pode ter acontecido aí nessa história evolutiva do grupo, né? Então, vamos pensar que a gente tem a região extraaxial perfurada de uma estrela do mar. Então, se a gente for olhar aqui nesse esquema, essa região extraaxial perfurada é a que está em azul claro aqui, tá? Então, vamos pensar que toda essa parte aqui azul clara, toda essa parte aqui azul clara é, então, essa parte da região extraaxial perfurada de uma estrela. Nos ouriços, o que aconteceu? Essa região toda aqui, que é azul clara, ela foi reduzida, né? Nós imaginamos assim, que foi reduzida a um broto minúsculo, e esse broto minúsculo é justamente o que nós estamos chamando de sistema apical, que eu falei para vocês aqui anteriormente. Esse sistema apical aqui, tá? Esse, então, sistema apical que então, foi reduzido, ele era bem maior numa estrela, e foi reduzido agora para os ouriços, dali dele, houve o repuxamento das pontas dos canais radiais, as quais se reúnem e convergem sobre o sistema apical, resultando em fileiras de pés ambulacrais que se estendem ao redor das laterais do corpo, como 5 linhas de longitude. Então, a partir desse sistema apical, a gente tem esses canais onde estão os pés, né? E que então, que seria a região axial desse grupo. Aqui, eu acho que nesse esquema vocês conseguem perceber isso melhor, olha. Essa região extraaxial que eu falei, que é a azul clara, e que ela foi reduzida aqui no ouriço. Esse azul claro aqui é o sistema que a gente chama sistema apical, onde está o madreporito, as placas genitais, é um desenho. E aqui essa parte verde, que corresponde à parede axial do corpo, também corresponde aqui à parede das estrelas do mar, né? De forma bem diferente aqui, mas tentando traçar essas homologias e fazer essas comparações. Então, provavelmente é isso que aconteceu, né? Que a gente acredita que tenha acontecido nos ouriços do mar. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês verem os pezinhos.
E também as pedicelárias aqui em branquinho, olha, tá vendo? Aqui são os pés, eles geralmente aqui estão um pouco maior, né, do que as pedicelárias, que elas ficam mais próximas da carapaça. Mas o pé dá para ver bem, que ele fica esticado ali por todo o corpo do animal. Esse esquema aqui, para mostrar, eu gosto dele, só que ele não sei porque ele não funciona quando está no modo de apresentação, tá? Mas ele vou aumentar aqui um pouquinho. É um esquema que eu gosto de mostrar, porque às vezes a gente vai ter a oportunidade de ter aula prática, né? Mas às vezes não tem isso, então é um esquema que eu gosto de mostrar. Então, se a gente pudesse pegar um ouriço na mão, então a gente conseguiria ver, ó, como eu disse, essa aqui é a parte aboral, então contrária à boca, aqui que estaria posicionado o ânus. E se a gente for mexendo aqui o animal, a gente vai mexendo e vendo que a boca está aqui. Tá, olha, aqui seria a boca. E ele é um desenho até bem rico, assim, de imagens, dá para ver bem de detalhes, né? Dá para ver bem aqui a lanterna de Aristóteles, que inclusive a gente vai comentar hoje. Então, esse o posicionamento do animal, né? Veja como vai mudando, né, ao longo das classes que a gente vai vendo, porque ele é muito parecido com o posicionamento da estrela do mar, porque a estrela do mar também tem a boca posicionada para o sedimento e o ânus voltado contrário, né? Já os ofiróides não têm ânus, né? E aqui a gente está vendo que também é bem semelhante com a estrela do mar. Com relação ao plano corpóreo, já mostrei para vocês que a gente consegue ver bem essa região ambulacral aqui, só que ela é mais fácil de ser visualizada se a gente retira os espinhos desses animais, né? Então, por exemplo, aqui é só a carapaça do animal. Então, aqui você consegue ver os orifícios onde estavam posicionados os pés deles. E aqui são os espinhos. Às vezes tem espinhos também aqui entre as fileiras de pés, né? A gente consegue ver isso pelos tubérculos, inclusive esses tubérculos são usados na taxonomia também. É o tamanho, o formato, para a identificação das espécies. E aqui, alguns pontinhos bem finos aqui são as pedicelárias, tá? Que a gente pode ver por todo o corpo praticamente, mas próximo aqui dos pés, né? Tem algumas pedicelárias bem pequenas aqui. Mas eu vou mostrar mais fotos para vocês delas. E aqui a gente tem a parte oral do animal, de um ouriço do mar. Então, que a gente consegue ver a boca, né, que é formada pela lanterna de Aristóteles, a gente vai falar sobre ela também, tem um vídeo mostrando dela funcionando. Tem os pés ambulacrais, que ficam ao redor da boca, que são os pódios bucais. Também podem ter pedicelárias aqui em torno da boca, como essas aqui, que vocês podem ver. A gente chama, né, formando aqui a lanterna de Aristóteles, tem o dente, e o peristômio que fica aqui em torno da boca, tá? E os espinhos, né, que esses animais possuem também. Já para as estrelas, para as bolachas do mar, elas têm uma morfologia um pouco diferente, assim, com relação a essa parte do sistema apical, né, diferente mesmo, e até com relação, como eu falei para vocês, o posicionamento do ânus já é no mesmo lado da boca. Então, por exemplo, aqui ao lado é a boca do animal e aqui é o ânus. Tá vendo? Então, ele tem, por isso que a gente fala esse sentido antero-posterior, né? Então, ela vai nessa direção, se alimentando, e o ânus fica aqui mais próximo, às vezes fica mais, não tão próximo à boca, mais próximo aqui dessa lúnula, que é a abertura aqui, né? Esses animais, as bolachas da praia, a gente costuma ver uma estrela, né? O formato de estrela aqui em cima, que é o sistema apical, que é formado por pétalas, que parece uma flor, assim, né? Parece uma florzinha mesmo. E essas florzinhas, assim, ela tem vários orifícios, e esses orifícios são onde estão saindo os pés ambulacrais, que no caso aqui das bolachas da praia, elas têm esses pés também ajudam bastante na troca gasosa, enquanto que os pés que estão aqui do lado ventral, que estão aqui nesse filódio, que a gente chama, que tem, parecem ramificações, assim, mas esse filódio, eles têm pés também, são pés mais relacionados com talvez o enterramento do animal e mais ainda na parte de manipulação de alimento, ajuda de alimento.
E aqui também a gente pode encontrar pedicelárias, mas assim, nas espécies que eu trabalhei, eu não encontrei pedicelárias, mas podem ter, sim, pedicelárias, muitas vezes próximo aqui da boca do animal, possivelmente ajudando na alimentação também. Aqui é uma bolacha um pouco diferente, porque vocês podem ver que nessa aqui a gente tem a que nós chamamos de lúnulas, que são as aberturas, e essa é uma bolacha que não tem essas lúnulas, né? Inclusive, essas lúnulas, elas ajudam o animal a se, por exemplo, se ele está numa zona de arrebentação, não sei, uma zona que tem muita quebra de ondas, é muito movimentada, as lúnulas ajudam esse animal a ficar mais estabelecido ali, porque essa água do mar passa por essas lúnulas e não levanta o animal a todo momento. Então, eles conseguem ficar mais num lugar, mesmo que tenha grande movimentação de ondas, eles conseguem ficar mais parados no mesmo lugar. Enquanto que outros tipos de bolacha que não têm essas lúnulas, muitas vezes são encontradas em lugares mais profundos, que não tem tanto esse dinamismo alto de ondas, né? Mas essa aqui eu gosto de mostrar porque ela tem um desenho bem aparente dessas do que eu comentei com vocês, dos pés ambulacrais aqui das pétalas. A gente consegue ver os gonóporos também aqui, e o madreporito que fica aqui no meio da bolacha. Então, essa é a parte aboral dela. E aqui já a parte oral, então, onde estava a boca, aqui bem no meio dessa bolacha. E o ânus ele fica bem mais afastado da boca, quase que já na extremidade mesmo, bem posterior aqui da carapaça da bolacha. Então, são posicionamentos diferentes que a gente encontra dependendo dos grupos de ouriços irregulares aqui das bolachas da praia. Falando sobre as pedicelárias, que também fazem parte aí do plano corpóreo desse grupo, como eu disse para vocês ontem, as pedicelárias elas parecem assim tão diferentes ali da carapaça do animal em si, que inicialmente ela foi inclusive descrita como uma parasita, né, por Miller em 1778. Ele inclusive descreveu, tem a descrição da pedicelária, deu nome para elas, então esses seriam os nomes das espécies: Pedicelária globífera, trífila e atridens. E, inclusive, a gente mantém alguns desses nomes agora, né? Como globoide, trípila, tridens também. Tem mais um tipo, se não me engano, de pedicelária, são 4. Mas, inicialmente, elas foram descritas como uma espécie, né? Uma espécie parasita. Porque era tão diferente para as pessoas que estavam vendo que valeria a pena descrevê-las, né? Mas hoje a gente sabe que não, que é do próprio animal, como a Michela mostrou anteriormente. É uma estrutura formada por uma projeção distal dilatada, aqui que a gente pode ver. Estão articuladas com pequenos tubérculos aqui na carapaça, então conseguem fazer essa movimentação, essas que têm essa haste aqui, uma espécie de pedúnculo. E aqui também nessas valvas, né? Ela tem músculo ali, ela consegue abrir e fechar e realmente movimentar essas pedicelárias. E tem diversas funções, então ela pode ser para manter detritos e assentamento de larvas de outros animais longe do corpo, né? Então você afasta essas larvas, como defesa, então se ela tem muitas pedicelárias, já não é tão atrativa para predadores. Algumas pedicelárias elas podem ser venenosas, eu vou mostrar para vocês algumas dessas famílias, e também tem essa função de afastar os predadores. E também tem a função de agarrar e segurar objetos para camuflagem. Então, existem ouriços que às vezes você olha assim, a carapaça dele tá cheio de pequenos detritos, assim, que ele vai encontrando, às vezes pedaços de conchas, ele vai colocando e posicionando, e é uma estratégia muito benéfica para que ele possa se camuflar no ambiente, né? Às vezes você olha assim, você acha que é só pedaços de conchas, mas na verdade ali embaixo dessas conchas tem um ouriço que está camuflado ali. E existem várias formas de pedicelárias, assim, muitas. Inclusive, aqui são as mais comuns, os globoides, mas tem, por exemplo, essa daqui é uma pedicelária que tem o veneno aqui dentro dela, né? Então, ela pode conter essas bolsas que a gente chama de veneno no animal, que não é perigoso para nós humanos, mas
os animais acaba evitando, né, ou dificultando a predação, mas existem vários tipos de pedicelárias muito, muito bonitas, inclusive, e que no começo existiam pesquisadores que pontuavam da importância da pedicelária para a descrição taxonômica de famílias e gêneros e até espécies. Depois, por um tempo, isso foi deixado de lado por muitas pessoas e agora ela está voltando, especialmente com a gente vem com os estudos de microscopia eletrônica, de varredura, a gente consegue ver melhor essas estruturas e consegue, inclusive, também descrevê-las e entender um pouco do funcionamento delas, né? Esse artigo que descreveu todos esses tipos de pedicelárias, ele discute, inclusive, que no começo, nos equinoides do Paleozoico, o que eles têm encontrado nos fósseis são pedicelárias, até que eles chamam de pedicelárias mais simples, assim. E que agora, depois do Mesozoico em diante, eles já encontram as espécies fósseis, mas com pedicelárias mais complexas, assim, de serem descritas. E eles discutem, inclusive, que isso é um reflexo até do número de predadores, que possivelmente aumentou nessa época, então eles têm mais tipos de pedicelária, né? Então, aqueles animais que tinham pedicelárias realmente que tinham a função de evitar predação ou com veneno, elas foram naturalmente selecionadas aí durante a evolução, e a gente tem esse boom aí a partir do Mesozoico em diante de vários tipos de pedicelárias diferentes. Então, principalmente nos ouriços, como ouriços do mar, que a gente encontra muito, e já nas bolachas da praia tem também, mas eu, pelo menos nas espécies poucas que eu trabalhei, eu não consegui vê-las, mas para serem estudadas, elas são tão pequenas que realmente, mesmo que você consiga identificar ali a pedicelária, é necessário olhar ou microscópio óptico ou, com certeza, na microscopia eletrônica de varredura, como foi feita aqui. Né? E essa dúvida que sempre os estudantes perguntam, né? Tem veneno? É perigoso? Então, aqui a gente tem uma ponta de um espinho, que pode conter veneno, não são apedicelárias também, mas aqui eu estou mostrando a ponta de um espinho, que ele tem aqui dentro dele, nessa ponta, um saco de veneno, né, tóxico. E isso é encontrado na família Equinoturidae, que tem esses espinhos que a gente chama de especiais, e existe também a família Toxopinostidae, que tem pedicelárias já venenosas. Então, na ponta dessa pedicelária tem também esse veneno, né, do animal. Para a gente conseguir ver isso melhor, ó, aqui esse é um ouriço inteiro, que vocês estão vendo aqui, com a carapaça e com todos os espinhos aqui, ou a maior parte deles, que alguns acabam caindo, mas tem muitos espinhos. E se a gente der um zoom aqui, bem no meio dessa carapaça, que a gente está falando aqui da parte aboral, então contrária à boca, nesse caso aqui desse ouriço, ele é bem fácil de ver esse sistema apical, então a gente consegue ver o ânus bem aqui no meio, o madreporito com todas essas perfurações, também os gonóporos aqui com esses orifícios bem assim visíveis, né? E aqui a gente encontra bem pequenas pedicelárias aqui, tá? Assim, bem pequenininho. Comparado com os espinhos, são pequenas, né? Então, por isso que para a gente olhar bem e para ver essa morfologia dessas estruturas, é necessário ver mesmo sob microscópio eletrônico, para conseguir descrever, por exemplo, como foi feito aqui, né? Para descrever melhor essas pedicelárias. Então, esse é um caso de um ouriço que a gente pode olhar melhor na aula prática. Esse aqui já é um ouriço, que é o Litequinus variegatus, um pouco mais difícil da gente conseguir observar esse sistema apical. A gente tem que olhar melhor, assim, porque aqui também estão com os espinhos, né? Então, se a gente tirar os espinhos, aí a gente conseguiria ver melhor. Mas aqui, por exemplo, a gente vê um orifício aqui do gonóporo, aqui o madreporito, né, posicionado. Nos ouriços é mais fácil de procurar no sentido de você sabe que está naquela posição, na superfície aboral. E ali no meio do disco, né? Do disco, desculpa, da carapaça. Então, ali você vai olhando e vai observando, procurando o que você quer ver.
E aqui no meio, aqui dos espinhos, a gente vê também as pedicelares bem pequenas, olha, com as hastes aqui e as pedicelares. Tem várias aqui ao redor do animal. Aqui já é uma espécie que a gente consegue ver, o mesmo do anterior, mas já sem aquele monte de espinhos, ó, a gente consegue ver só os tubérculos dele, onde estavam posicionados os espinhos, e a gente consegue ver melhor esse sistema apical e descrever melhor esse sistema apical, né? Veja que ele é um pouquinho diferente aqui, as placas que compõem aqui esse periprocto, diferente desse arbácea, por exemplo, né? Então, por isso que é importante descrever mesmo esse sistema. E tem 3 sistemas apicais mais citados, que são diferentes entre eles. Aqui, acho que eu tenho mais um vídeo dos pés. Aqui do espinho. E no comecinho do vídeo só que eu vou mostrar, que tem aqui as pedicelárias abrindo e fechando, né? É muito bonitinho de ver. Mas era só para mostrar deixa eu ver se eu vou para cá. 40, mais ou menos aqui. Aqui os pés, né? Olha, tem uma ventosinha aqui. Aqui a lanterna de Aristóteles e várias pedicelárias aqui. Olha, elas abrindo e fechando, né? Essa tem 3 pontinhas. Aqui o pé e pedicelar. Então, a gente consegue ver bem a diferença entre eles. Com relação à anatomia, ela é bem estudada nos ouriços, então se a gente pegar um ouriço, fizer uma espécie, um corte aqui transversal para olhar as estruturas, o que a gente vê? O madreporito, então, que está aqui na parte, que é o número 4 aqui mostrando, né? Que é aqui, por onde entra a água do mar, mas aqui um é a placa genital, aquelas placas que eu mostrei do sistema apical. O 2, o gonóporo, que tem então um orifício aqui ligado a essa parte toda laranja, que é a parte, o 5, que é, não, desculpa, 6, que é a gônada, né? Então já está ligado aqui com o gonóporo, por onde saem esses gametas. O 3, que é o ânus, ligado ao intestino, que é o 7. E aí, se a gente for seguir um pouco essa parte do sistema ambulacral aqui, então do 4, Madeporito, a gente tem aqui para a parte do canal, né? Esse canal que a gente chama do canal radial, então mesmo que a gente viu nos ofiróides, as estrelas, né? Tem o canal radial, aqui o canal circular, aqui a parte da boca desse animal, né? O que é o 14. Essa parte aqui em cinza é o anel nervoso, então do sistema nervoso. E aqui o esôfago, então a gente consegue ver um pouco bem vários sistemas ao mesmo tempo. E, inclusive, uma estrutura um pouco diferente, que é esse 5 aqui, que é a glândula axial, possivelmente responsável pela produção de celomócitos, né, no animal, que inclusive está ligada aqui ao sistema vascular também, né, em azul. Então, essa parte da anatomia de um ouriço do mar, que é frequente de ser vista, né, nos livros. E aqui eu coloquei só em destaque a parte que eu acho interessante de mostrar, a parte do sistema vascular aquífero. Então, aqui teria o madreporito, onde entra a água do mar, circula pelo canal aqui, anelar, ou canal circular, e depois parte para os canais radiais aqui, movimenta essa ampola, né? Essa ampola ajuda a movimentar aqui os pezinhos, que termina aqui em 6. E ao redor de tudo isso tem a testa, que é chamada de testa ou carapaça, que é o endoesqueleto do animal. Esses animais, eles têm locomoção por meio de pés ambulacrais e de espinhos também. Eu vou mostrar uma foto de um animal que tem espinhos bem longos, que ajudam nessa movimentação. Tem os pés com ventosas, que ajudam também nessa questão dos movimentos. E os espinhos, eles têm, às vezes, tem também a função de sustentação estática, né? Então, por exemplo, o animal, ele está num lugar, ali, um ouriço do mar que está num costão rochoso,
Pode ser que ele se sinta ameaçado, ou pode ser que ele esteja numa zona de arrebentação muito forte ali, de ondas. Então, ele usa os espinhos até para se sustentar, inclusive ele utiliza o sistema, um tecido mutável também para isso, para deixar enrijecido e ele não ser levado aí pela corrente, né? Alguns ouriços, como esse, por exemplo, que ficam, os ouriços irregulares que ficam enterrados, eles escavam e rastejam também por meio dos espinhos, então são espinhos bem pequenos, que não tem tanta essa função, por exemplo, de proteção ou de movimentação, né, ou de sustentação ali em algum lugar estática, mas eles ajudam o animal a escavar. E no caso, como eu disse, para os animais que têm lúnulas, que são aberturas, que não é o caso dessa animal dessa foto, ajuda a manter a estabilidade também, ele não ser levado pela corrente, né? Então, nessas lúnulas, inclusive, também tem espinhos para ajudar a enterrar. Então, essa maneira que os animais se locomovem. E como eu disse, tem espinhos, tem ouriços que foram encontrados em localidades assim mais profundas, de, se não me engano, 1.000, 1.500 metros de profundidade, por meio dessa expedição do Oceanus Explorer, que tem espinhos bem longos, e eles utilizam esses espinhos para movimentação no fundo oceânico. Inclusive, quando eles encontraram essa espécie, os pesquisadores achavam que era uma espécie nova para a ciência, né? E depois eles encontraram um artigo de Mortensen de 1923, no qual ele descrevia, né? Ele não, obviamente, naquela época eles não tinham condições de ver e filmar como a gente tem hoje, né? Porque, por exemplo, esse ouriço, ele foi filmado, né, eles lançam um robô no fundo do oceano e conseguem filmar e, né, ver a movimentação, né, desses animais. E antigamente, aliás, a maior parte das vezes, mesmo hoje, a gente recebe os animais e a gente tem que ficar imaginando como que seria. E foi a questão do Mortensen, né? Então ele recebeu um animal de águas mais profundas e mesmo assim ele conseguiu descrever, tentou imaginar como que era esse animal por meio do desenho, de como era esse animal num ambiente profundo, utilizando os espinhos também para essa locomoção. Com relação à nutrição e digestão, então são animais podem ser herbívoros, se alimentando de algas, suspensívoros, a gente tem alguns exemplos de bolachas da praia que são suspensívoros, detritívoros, também bolachas, e predação, mas são casos mais raros, porque é mais difícil de nós descrevermos e observarmos isso no ambiente natural, mas existem esses casos também. De uma forma geral, os ouriços regulares, eles possuem a lanterna de Aristóteles, que é protraída, né? Ela consegue, aqui no vídeo vocês vão conseguir ver isso melhor. A gente consegue ver toda essa musculatura do animal funcionando e esses dentes que conseguem sair ali da boca, né? E fazer todo esse movimento, às vezes até de raspagem do sedimento, para se alimentar, por exemplo, de alguma alga, ou no caso dos que se alimentam de animais mortos, ou que são os predadores, fazem, né, são uma musculatura bem forte para fazer esse movimento de quebra ali. Uma musculatura bem, bem forte que eles têm. Então, como eu disse, herbívoros podem se alimentar aqui de algas, alguns podem se alimentar de animais mortos, como por exemplo aqui a medusa, aqui peixes também, ele está se alimentando, né? Então, oportunistas nesse sentido. E aqui tem um vídeo que foi filmado num tanque de aquário de um ouriço. Vocês vão conseguir ver bem. Ele está chegando aqui foi feito à noite, mas ele tá vendo o ouriço chegando, encontrando um crinoide, e ele quebra todo o crinoide, e olha aqui a lanterna de Aristóteles, né, em funcionamento, e ele vai ali curtindo esses crinoides, né, vai quebrando e se alimentando. Esse vídeo está acelerado e os autores até comentam que ele demorou, na verdade, 6 horas para se alimentar desse crinoide. Então aqui a gente está vendo em segundos, em 30, sei lá quantos segundos tem esse vídeo, quase 20 segundos, mas na verdade ele demorou 6 horas para fazer tudo isso, que então é bem slow motion, né? Como a gente está vendo aqui. Mas ele consegue, ó, fez tudo direitinho, que foi quebrando e foi se alimentando.
Mas como eu disse, a gente tem também, falando dos ouriços irregulares, tem os ouriços que são suspensívoros. Então, são bolachas da praia que não, bolachas do mar, que não ficam enterradas totalmente, como os exemplos que eu comentei anteriormente. Então, são animais que eles ficam posicionados já mais de pé, vamos dizer assim, e eles ficam ali, inclusive tem as pedicelárias que ajudam nessa questão da alimentação, captando, no caso dessa espécie, são diatomáceas. Então, elas captam essas diatomáceas e se alimentam das diatomáceas. Então, elas utilizam essa corrente que vai passando por elas, e as diatomáceas, principalmente, né, outras algas também, que vão passando ali, e ela vai se alimentando desse tipo de matéria orgânica. Então, a gente encontra, assim, várias bolachas, todas, assim, tentam ficar de pé, posicionadas, para aproveitar esse fluxo da água, essa corrente de água e tentar tirar essa matéria orgânica dali, ao invés de ficarem enterrados. Então, tem vários estilos de vida diferentes, assim, desses animais. Com relação à circulação, trocas gasosas de excreção, já foi falado aqui, né, que é pouco conhecido, mas no caso dos ouriços, eu acho que é importante chamar atenção para a questão das brânquias, porque se vocês olharem um desenho de anatomia do próprio Brusca, e você for olhar todas as estruturas que estão ali indicadas, vocês vão encontrar a brânquia aqui. Inclusive, ela está entre aspas, né? E aí, vocês podem perguntar, mas por que ela está denominada assim, né? Inicialmente, quando ela foi identificada, ela foi inferido que seria para troca gasosa. Só que ao longo dos anos, a partir de estudos em laboratório, verificou-se que na verdade não, mas ela continua sendo chamada de brânquia. Mas ela está aqui posicionada próxima da boca, só que ela teria uma função diferente, que ela teria a função de fazer, que eu coloquei como acomodar as alterações de pressão, porque a lanterna de Aristóteles, ela é muscular e ela funciona rapidamente ali, né? E aí seria interessante que tivesse uma estrutura que suprisse o oxigênio necessário para essa musculatura da lanterna de Aristóteles. Então, ela precisa se posicionar, né, de uma forma rápida ali e forte, e ela demanda mais oxigênio, e seria interessante realmente ter uma estrutura aqui próxima a essa lanterna, que pudesse potencializar esse suprimento de oxigênio para essa estrutura ali de lanterna de Aristóteles, tá? Mas não que ela tenha realmente uma brânquia, né? Às vezes chama desse nome, e a gente fica induzido a pensar nas brânquias de peixes ou de crustáceos, e na verdade não é essa função que a gente conhece hoje para esse animal, tá? Para esses ouriços. Com relação ao sistema nervoso, a gente já falou também das redes aqui, também acontece para os ouriços, a rede entoneural, hiponeural e a ectoneural, mas aqui eu gostaria de chamar a atenção, até fazendo uma propaganda também no nosso Instagram, que a gente fica, nós como seres humanos, assim, a gente fica sempre muito posso dizer assim, intrigado para entender como que os animais percebem o mundo, né? Como que é ser um ouriço do mar, né? Você já parou para pensar nisso? Como que é ser um ofiuroide, né? Ou dentro de um aquário, ou dentro do mar, né? No fundo do mar, dentro de uma esponja, né? Enfim. E aí existe que os seres humanos, eles sempre se perguntam, né? Como será que esses animais enxergam? E aí, a partir de estudos que a gente tem aí da morfologia, até do olho, por exemplo, de insetos, que a gente consegue ter algumas relações mais bem descritas, para os equinodermata é ainda difícil, porque eles não têm estruturas como olhos, pelo menos, né? Como a gente conhece para os seres humanos. Então, como que a gente acredita que os ouriços, por exemplo, eles enxergam o mundo, eles veem o mundo, né? Veem o mundo. Para entender isso, a gente colocou que seria necessário a gente também entender um pouco como que o ser humano vê o mundo, né? Então, a gente enxerga o mundo, a gente consegue interpretar as imagens, então a gente consegue, por exemplo, ver as cores, né? Interpretar essas cores por meio até de que essas luzes refletidas, elas são convertidas em impulsos elétricos,
e depois esses impulsos elétricos eles são traduzidos em imagens pelo nosso cérebro, que é uma estrutura que não acontece nos equinodermata. Então, a gente não tem gânglios, né, um sistema descentralizado, a gente não tem gânglios, nem um cérebro para conduzir, para transformar essas informações. Então, nós olhamos para uma imagem, a gente consegue ver um peixe e um barco, por exemplo, e uma nuvem, a gente consegue fazer essa descrição de rochas, enfim. O ouriço do mar, a gente acredita que ele não consiga, obviamente, fazer essa tradução. Então, o que ele vê, na verdade, é uma resolução espacial dos objetos a partir da distinção de pontos claros e escuros. Então, ele vai conseguir entender que aqui na frente dele, pouco à frente, tem um ponto escuro. Esse ponto escuro pode ser um predador, né? E se for um predador, é bom que ele esteja já em um sentido mais estático, né? Com os espinhos mais ali estáticos e preparado para essa possível predação, por exemplo. Mas ele não consegue definir que aquilo é um peixe ou que aquilo é um barco, uma nuvem. Ele só faz essa distinção de pontos claros e pontos escuros, né? Possivelmente é o que nós acreditamos. E isso é feito a partir dessa fotossensibilidade dos pés ambulacrais, que acreditava-se que, na verdade, seriam as placas oculares que eu comentei lá no começo, mas na verdade não é isso, né? Acredita-se que é a fotossensibilidade dos pés ambulacrais desses animais. A reprodução também são animais gonocóricos, né, com sexos separados, indireto ou direto, mas na maior parte indireto, fecundação externa, como a gente já falou, e a larva equinoplúteo, que é essa larva aqui que está aqui do lado, que é a larva dos ouriços. Bom, essa aula, ela tem, eu vou deixar até mais artigos do que eu coloquei aqui, eu coloquei do Crow e do Smith, que fala sobre a filogenia, um artigo de 2010, e os livros, como a gente está colocando aqui, mas eu vou deixar também aquele artigo das pedicelárias, que a Luciana me passou ontem, inclusive, que é um artigo muito bonito, e quem tiver interesse também de estudar, acho que é um grupo negligenciado, né, gente? A gente estava conversando hoje até com a Michelle sobre isso. Quem hoje está trabalhando com os ouriços, né, taxonomia de ouriços no Brasil?